E aí, pessoal, alguém Ó, quer? eu penso eu, né? Eu acho bacana, as perguntas foram bem bacanas. Se a gente parte do princípio que Deus é criador, eu também acredito nisso. A gente parte do princípio que Deus, assim, sem ofensa, Deus é um extraterrestre. Ele é um ser superior, porque ele é o criador, ele não é a Exato. criatura, ele é o criador, ou seja, ele não pertence à Terra. Entre aspas, ele é um alienígena, tá? Tô assim, né? Tô falando de uma forma respeitosa, porque eu Sim. creio, sou cristão também, acredito em Deus. Então, é difícil, é uma questão que, assim, realmente é válido. Será que realmente existe? Se existe, passou pelas mesmas situações que a gente, ele teve que entregar o seu único filho. É uma pergunta bastante interessante, se a Sim, história se sim. repetiu, se eles não caírem em tentação, se ainda eles conseguem ter Adão e Eva deles. Então, é uma questão que vai bem longe, mas é muito bacana, é uma forma bem interessante de se pensar. Se existe e em que situações estão vivendo. E por que não nos visitaram até hoje? Será que eles têm permissão? Não têm? Será que já estão e a gente não sabe? Então, Mas, no geral, assim, eu acredito fielmente que realmente existe um ser superior, Deus, que criou tudo. E, assim, vida além do nosso planeta, existe. Mas é difícil falar se é inteligente o suficiente para poder a gente ter contato, se está no nosso patamar, se está superior, inferior, aí já é um outro assunto. Mas é complicado. É isso aí. E o seu, Naldinho? Então, Você... e nem se houve também seres, tipo dinossauro, né, lá no, né? Então, Deus, ele pode ter criado tudo, né? Então, eu acredito também que Deus criou outros seres, né? Alienígenas, né? Que Ah, sim. podemos, assim, pensar que eles estão vivendo em outros planetas, né? Agora, a pergunta também eu quero fazer se Deus, na Bíblia está escrito, no princípio, no Gênesis, primeiro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, Deus e Jesus, ali, o Filho, já existia, né? E também os anjos, também que ele criou os anjos, né? Os querubins, serafins, que a gente procura pesquisar na Bíblia sobre isso daí também. Como, aonde eles estão, onde eles permanecem, né? Que lugar é onde eles estão. Ô, ô Ó, Max, ó. Oi, pode eu falar. posso compartilhar a última coisa, para não tomar todo o tempo. Eu Não, posso compartilhar um pensamento, uma tese ao qual eu acredito no que diz respeito a dinossauros? claro, claro, pode Porque, sim. porque, porque, porque eu creio que o universo, eu creio que o nosso planeta existe há milhares e milhares e milhares de anos, assim como a ciência o descreve, né? Só que a ciência diz que o ser humano também, né? Foi criado há milhares, criado não, né? Evoluiu, né? Milhares e milhares de anos de evolução. Aí já não, eu já creio que o ser humano ele já tem em média de 5, 6 mil anos para cá, né, de Cara, existência. a gente Mas, podia mas fazer uma live sobre a evolução. Bora vamos fazer esse assunto aí. Eu tenho reticências nas teorias da evolução. Mas ó, desculpa, pode eu não sei, continuar. não sei se vocês não sei se já pensaram dessa forma. Lá em Gênesis, a Bíblia fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus E a Terra? e a terra, né? Aí tá lá, ponto final. Então, quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra e ponto final, depois quando pula para o próximo versículo, eu acredito que aconteceu muita coisa e num espaço de um período muito longo, você entendeu? Para pular para o versículo 2. É que sai de um versículo, cai para o outro. Parece que é uma sequência ali, né? Mas não é. Assim, houve um intervalo muito grande. Então, eu acredito que quando fala Deus criou os céus e a terra, e tá ali, ó, ponto final, quer dizer, Deus criou ali, aí foi nessa época que Deus criou o universo,
os dinossauros e tantas outras coisas que existiram. Depois, quando vai para outro versículo e fala que a Terra estava sem forma e vazia, eu acredito que aí foi a exterminação, né, dos dinossauros. É a maneira como eu penso, né? Que quando parte para o outro versículo, ali, então foi exterminada, né? Veio a extinção dos dinossauros, por exemplo. Porque as pessoas perguntam, né? Mas na Bíblia não tem, mas e os dinossauros existiu? E tem cristão que não acredita, fala que dinossauro não existiu. E existiram, né? Então, acredito que ali houve muitas coisas aconteceram de um versículo para o outro. E tem o porquê, né? O que eu acredito, mas aí toma muito tempo. Claro, só para complementar isso que vocês falaram sobre o Deus Criador, esse primeiro versículo fala: no princípio criou Deus. No original da Bíblia, no aramaico, que foi escrito na linguagem ali, eu até digitei aí, não sei se chegou para vocês, que ali é o seguinte, está escrito Bereshit bara Elohim. Elohim. Foi a mesma palavra que Jesus gritou na cruz. Elohim, Elohim, lama sabachthani, né? Quando essa palavra Elohim, Elohim, você vê que tem o El, que é Deus, tem o El, que o nome de Deus é El Shaddai, El, é um monte de El, né? Tanto que os nomes que tem El, a sua maioria de origem Emanuel, né? Hebraica. Então você tem Elias, Gabriel, tudo é Deus é alguma coisa. Deus é alguma coisa, entendeu? Então esse Bereshit bara Elohim, quando essa palavra Elohim, ela é mencionada, significa que tem duas ou mais pessoas. Você está entendendo? Porque naquele momento que Jesus gritou Elohim, Elohim, lama sabachthani, não estava falando só de Deus. Ele sabia que tinha um segundo também que acompanhava ele. Entendeu? Então, como fala, Bereshit bara Elohim. Então, houve mais de uma pessoa que no princípio criou alguma coisa. Deu para pegar a visão do original da Bíblia? Bereshit bara Elohim. Então, no princípio, um e mais outros criaram o céu e a terra. Entendeu? A gente pode fazer uma live sobre princípios. Porque se você reparou, você como estudante de teologia, Rodolfo, e vocês dois como cristãos também, a Bíblia ela tem 3 princípios. E o princípio de Gênesis é o último deles. Ela tem 2 princípios antes do Gênesis. Eu posso adiantar aqui, por exemplo, um princípio que é antes do Gênesis é em João 1, que fala que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o verbo, ele precisava estar ali no princípio, quando Deus criou o céu e a terra. Então, antes de criar o céu e a terra, no princípio era o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o princípio antes da criação do Gênesis. Tem outro princípio, que está na Escritura Sagrada, que fala de um princípio antes de ser o verbo. Legal, né? Legal, bacana, né? Então, o que acontece? Deixa eu só abrir. Pode mandar. Pode falar, pode concluir. Não, eu ia concluir, ia te fazer. Você fez a pergunta pra gente, e aí eu ia te devolver a pergunta. E você, no que você acredita, meu querido? Eu? Bom, em relação a vidas extraterrestres. Sim, eu acredito. Existe uma equação que chama a equação de Drake. Vocês já devem ter ouvido falar. Que ela faz um cálculo de possibilidades de vidas, de existência de vida em toda a extensão do universo. Gente, a gente tá falando, o James Webb agora, ele jogou por terra toda a teoria do Big Bang. O James Webb, com as observações dele, falou: o Big Bang tá errado. Sendo que até então, o poder de observação do universo que a gente tinha com o Hubble, com as ondas de rádio, com uma coisa assim, eles davam ali uma certeza do Big Bang, por causa da radiação cósmica de fundo, a radiação infravermelha. Mas o James Webb já mostrou por imagem e falou: não é assim, Big Bang tá errado. Entendeu? Então fica naquela, porque eu, de muitas vezes, eu acreditei no Big Bang. Eu acreditei no Big Bang como a possível resposta para alguma coisa. Então o que acontece? Eu acredito. Como?
já nos estudos aqui, foi dito que já encontraram vida, claro, vida microscópica, vida ainda não tão formada, cadeia de aminoácidos, hidrocarboneto, mas são moléculas orgânicas que em conjunto e condições favoráveis pode gerar uma cadeia de ácidos ramificados. E isso é o princípio da vida. Entendeu? Então eu acredito. Agora, uma vida sapiente, de uma inteligência superior, uma coisa assim, tipo que os caras vão vir, vão dominar o planeta e vão cativar. É difícil, porque as distâncias astronômicas são gigantescas. Então eles teriam que sair muitos milênios lá atrás. Então é difícil. Eu acredito, sinceramente, pela lógica matemática, que a gente nunca vai encontrar uma vida alienígena. Nunca. A gente pode especular, a gente pode observar, a gente pode achar que deve ter, mas eu acredito que o ser humano nunca vai encontrar uma vida alienígena. Mas eu não tenho dificuldade de acreditar, pela lógica matemática. Ô Max, aquele material que você me enviou, né, eu li todo ele, e como está presente, né, no decorrer dos anos, em vários povos, né, a questão dessa possibilidade de ter sido visitado por extraterrestres, né? Sim. Quer dizer, são várias épocas diferentes, nações diferentes, povos diferentes, enfim. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando a gente estuda escatologia, a maioria dos estudiosos, eu não digo todos, mas a maioria, eles dizem assim que quando aconteceu o arrebatamento, as pessoas que ficarem aqui, elas vão se questionar, elas vão começar a falar, mas o que está acontecendo, né? As pessoas sumiram, muitas pessoas sumiram, e elas vão querer uma explicação o porquê que aquelas pessoas sumiram no arrebatamento. E os estudiosos, eles dizem assim que o anticristo, que não se sabe ao certo se é uma pessoa ou uma espécie de governo, de liderança, mas acredita que eles vão dizer que as pessoas que sumiram, no caso foram arrebatadas, eles vão explicar para o resto do mundo que essas pessoas foram abduzidas por extraterrestres. Então, veja como que está tão presente, né? Como esse assunto é tão forte. Quer dizer, quantos anos se passaram e quantas nações totalmente distintas, e está presente, né? Muito marcante essa questão de foi ou não foi, se crê ou não crê, né? Exatamente. Acho interessante isso. É muito legal isso. Inclusive, para quem não sabe o que é escatologia, escatologia é o estudo teológico das últimas coisas. Então, quando você pega profecias de Apocalipse, profecias de outros profetas aí que elas ainda estão esperando cumprimento, fala do final das coisas, isso é escatologia. Eu não sei se vocês sabiam disso daí e tal, mas é que nós estamos... O Rodolfo, ele é um cara que ele traz à baila esses assuntos e deixa a conversa mais interessante. Então, pessoal, é o seguinte, não só no cunho cristão, como o Rodolfo falou também, existem várias mitologias que, essas mitologias, há tempos atrás, elas foram credo de fé. Você vê na Antiga Grécia, você tem templo de Atenas, você tem templo de Ártemis, você tem templo de Zeus, você tem estátuas, você tem N coisas assim que eram locais de culto, a mitologia grega. Você tem aí diversas coisas, inclusive até na Bíblia. Uma hora que Paulo está pregando em Éfeso, Éfeso é uma cidade grega, e ele está ali no templo de Diana, entendeu? Diana é a Ártemis, a deusa da caça, né? Então o pessoal começou a gritar, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, por quê? Porque eles tinham ali como se fosse um deus protetor daquela cidade, entendeu? Que nem, por exemplo, a gente mora em São José do Rio Preto. Então, quer dizer, é um Rio Preto que tem um protetor, que é o São José. Então, você tem São João, não sei o quê, Santa Rita de Cássia, você tem um monte de santo aí que é o santo padroeiro da cidade. E tem cidades que não tem nome de santo, mas eles têm o padroeiro. Por exemplo, né, em Taquaritinga lá, é o São José Operário. É o São José Operário. Você tá entendendo? Então tem, que nem... Lá na lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim, entendeu? Que é o São Jorge. Então você tem N e N coisas. Você tem até o Padre Cícero, que é protetor lá da cidade do Nordeste, lá,
do Rio Grande do... Não sei se é Rio Grande do Norte agora, ou que Juazeiro, né? é, Juazeiro do Norte, isso. Obrigado, Diogo. Entendeu? Então, você tem essas coisas assim. Então, o pessoal, querendo ou não, eles acreditam no divino, na manifestação do divino. Tá entendendo? Então, pessoal, quero agradecer a vocês. Eu convidei um pessoal não conseguiu estar presente, mas foi muito rico, foi muito relevante. E para a gente terminar, para não ficar aquela coisa no final assim, vocês gostariam da gente criar um grupo e colocar todo mundo para participar da live? Assim mandava lá, ó, acabou.